A Sede Estúdio apresenta o videocast. Microfone aberto. Convidado, Alcides Tarrasconi. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um microfone aberto da Sede Estúdio, que fica à Rua Independência 800, loja 2. Inscrevam-se no YouTube, Sede Estúdio. Nossos endereços, e-mail, sedepassofundo@gmail.com e sigam-nos no Instagram, @complexo sede, certo? Sem mais delongas, hoje nós vamos bater um papo muito bacana com um amigo de bastante tempo, uma amizade herdada das famílias, né? Então é um cara genial, gosto muito, admiro ele profissionalmente e depois de algum tempo de negociação consegui fazer com que ele... É isso, é um prazer. Consegui, mas enfim, a gente vai bater um papo com o Tarrasconi aqui e a gente vai falar de um monte de coisas aí, a gente vai descobrir um monte de coisa dele, né? Nós vamos conhecer um lado bem bacana, um lado muito mais humano dele do que de doutor aí, dos lados dele que ele vai falar melhor do que eu. Alcides, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, é um prazer. Neno, a gente está muito feliz, Sede Estúdio, Alexandre, Neno, muito feliz de te receber aqui. A casa é tua, meu irmão, falou. E a gente quer saber um pouquinho de você, né? Então, eu costumo começar lá na escola, né? Isso. Você estudou no Conceição, que eu sei. Estudei no Conceição. A vida inteira. Talvez a minha memória não seja tão boa de datas de anos. Não mas queremos... assim, eu entrei na faculdade, eu fiz a faculdade de medicina aqui em Passo Fundo, né? Uhum. Eu entrei em 77, então logo Conceição uns 3, 4 anos antes. Tá. Né? Antes do Conceição eu estudei no Notre Dame, ainda quando haviam meninos e meninas juntos. Sim, eu peguei né? também essa fase. Peguei. E depois fiz a faculdade, fiz o vestibular só aqui, ó. Queria ficar aqui em Passo Fundo. Sim. Poderia, talvez até tivesse conseguido em outro lugar, mas a minha família é daqui, o meu irmão trabalhava aqui, o Juaresco, tu lembra dele, né? Claro que sim. E ele me incentivou bastante, assim como meus pais. E especificamente eu já fiz medicina pensando em trabalhar na área com o Juarez, na área de ginecologia. Tá, mas eu não quero adiantar as coisas, porque, então assim, nós temos mais história para contar do que isso, certo? Como, por exemplo, esporte. Qual é o teu esporte? Eu sempre joguei tênis, sabe? Bem, desde o início no Conceição, eu me lembro que a gente começou a jogar, eu devia ter uns, talvez, 14, 15 anos, com raquete de madeira ainda. Tá? Sim, aquelas que tinha... Lembra do pátio do Conceição? Claro, o asfalto... Exatamente, haviam 2 quadras, né? A gente no meio dos us. Nos meios dos us, exatamente, né? Havia o campo de futebol ali, grama, e a gente começou a jogar ali, né? Futebol? Não, tênis. Sim, mas tênis futebol... Não, nunca joguei nada futebol. Sem tênis, né? Eu me lembro que um parceiro que jogava com a gente, lembra do Tadeu Feres? Eu acho que tu deve lembrar do Tadeu Feres. E também devo lembrar. Tanta gente, né? Mas devo lembrar. Mas eu me lembro que nós começamos ali no Conceição, o tênis, e a única quadra de saibro que existia, que era no quartel. Lembra que tinha uma quadra no quartel, lá atrás. Então a gente começou a jogar ali também. Depois o comercial tinha uma quadra nos fundos da sede central. Começamos a jogar ali. E realmente esporte e futebol nunca fui bom, cara. Não. Nunca fui, sempre muito fraco no futebol. Mais tênis, né? E eu era bom em corrida também, sabe? Corrida e maratona, não tão maratona, mas em rústicas, né? Então eu me lembro que o Ventura, o Eduardo, que era meu colega, foi meu colega, tem vários colegas que corriam, e a gente em todas as rústicas lá do Conceição, me lembro que ele chegava em primeiro e eu em segundo. Não, para tudo. O Eduardo corredor... Não, ele corria bastante, corria bem corria muito. Corria mesmo? Olha aí, ó, estão entregando aqui. Aquele jogava futebol. Era metido. Ela jogava bem, né? Inclusive, através dele que eu conheci a Carla, minha esposa até hoje, né? Então, olha, veja só, né? Desde o Conceição, eu conheci numa reunião dançante lá na Causa do Ventura,
né? E a gente conhecia ele de gurizada e foi papo, sabe? Que na época, hoje é raro tu ter uma esposa desde o início até o fim. Foi a minha primeira namorada, Carla. Meu primeiro amor. Meu primeiro e único amor. Né? Que coisa maravilhosa, verdade. cara. Desde os 15 anos. Ela tinha 13, na realidade, quando a gente se conheceu, né? Mas desde os 15 anos a gente está junto e, felizmente, fico muito contente que eu esteja com ela até hoje. Nunca tive motivo para não estar, pelo contrário, né? E a gente constituiu uma família que depois, mais para frente, eu falo. Tá, vamos lá. Como foi... Né? Porque nessa época que você está falando das reuniões dançantes... Exatamente. Quando a gente... Cacheral, reunião dançante, lembra? Claro que sim. Lembra. E quando a gente começava um namoro, a gente tinha sempre que pedir a permissão. Sim, sem dúvida nenhuma. Como foi... Gente, só para situar vocês, o Ventura é meu irmão. O Ventura é um amigo que diariamente eu convivo com ele, certo? É um amigo que eu tenho... Há muitos anos, eu não que eu tenha estudado com ele, mas eu vivenciei ele estudando para o vestibular, e você ia lá com os grupos na casa dele estudar, né? Então, assim, eu sou muito próximo dessa família, né? E eu estou muito feliz, e eu vou externalizar essa minha felicidade, assim, pelo Alcides estar aqui, né? Porque, assim, diariamente convivendo com o Ventura... O Ventura também, como o Alcides, é muito família, né? Então, só para situar vocês dessa relação que a gente tem e dessa amizade que, assim, Alcides, eu digo que amigo, né, não precisa estar todo dia junto, mas quando a gente se encontra é intenso, né? Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Como foi entrar na casa do seu Elton Ventura e dizer... Quem conhecia o Dr. Elton Ventura, ele era, agora no final, antes do seu falecimento, ele era um coração mais amolecido, ele era dureza. Então, a gente tinha horário na semana para ir. Eu me lembro, sabe o que? Comecei a namorar, antes mesmo do namoro. Tu lembra que iam pegar as meninas na saída do Notre Dame? Saída do Notre Dame, fundamental. Era um evento. Então era o evento do dia. Era um evento. E então a gente começou assim. E vinha de mãozinha até a frente da casa. Depois, né? Bem depois. Bem depois. Eu morava perto. Olha só a ginástica que eu fazia. Eu estudava no Conceição. Tá. Eu morava atrás do Notre Dame, ali onde minha mãe mora até hoje. Então, ao invés de eu chegar em casa, eu ia ao Notre Dame, levava a Carla lá aqui pertinho. Sim. E tinha que voltar para casa. Então, olha, é amor total, né? E tinha que chegar na hora do almoço em casa, né? Evidentemente, e largar ela na hora do almoço lá. Então, foi muito sensacional. Tá, mas eu fui muito bem recebido lá, cara. Não, olha, conta. Conta o primeiro encontro com o seu Elton. Não sei se eu vou me lembrar do primeiro. Sabe o que facilitou? O Dr. Elton era muito amigo do pai, cara. Certo. E você fazendo medicina já. E eu... Não, perdão. Eu fui par de debut da Carla, então ela debutou com 14, 15. Sim. Só para ter uma ideia. Sim. Não, eu tinha 15, 16. Né? Certo. Antes de entrar na faculdade. Eu entrei com 17, quase fazendo 18. Uhum. Então a gente já namorava há tempo, cara, né? Já estava namorando há tempo. Eu me lembro, a Carla sempre conta uma passagem interessante que ela falou que estava namorando com o Alcides Tarrasconi, queria namorar. Alcides, ele achou que era o pai, ele não sabia que eu tinha o mesmo nome do pai. Né? Então até foi engraçado essa passagem. Sim, até como Alcides? Não, é o filho dele. Então tá bom. Né? Então tá até bom. Pintou. Sim. Não, mas eles eram muito amigos, do Gaúcho. Sim, claro. Então, domingo, 4 da tarde. O Dr. Elton sempre foi médico do Gaúcho a vida inteira. E o pai era tesoureiro e fazia atividades lá. Então, foi barbada. Foi barbada. Né? Quer dizer, foi fácil o sistema, mas... claro, aquela rigidez ali, tal, hora ali, mas é a batalha, é complicado. Na época não tinha isso aí, né? Não. Era mão e olha lá, né? E olhe lá, beijinho. E domingo, a gente ia lá, eventualmente, almoçar lá na casa do Dr. Elton e da Dona Alvina. A Dona Alvina era uma pessoa, assim, espetacular. Então, realmente, eu tive muita sorte. Sabe? É mesmo? Eu acho que eu tive
muita Sabe sorte. do que eu me lembro? Do Corcel alaranjado. Alaranjado, depois tinha um Galaxy também, lembra? O Galaxy, O eu Galochão não... azul. O Galochão azul. O Corcel era da Dona Alvina e o Galaxy do Torelton. O Corcel... O Galaxy era aquele grandão azul. Sim. O Galochão, acho. Sim, o Galaxy, mas lembra que na época, domingo de tarde, tinha parada de sucesso na Planalto, Sim. E o Ventura parava na casa das Locke, bem em frente à casa da minha esposa, da Dionara e da Linéia, ali na frente do Miquelin, e abria as portas do Corcelão, e nós ficávamos escutando a Rádio Planalto. Imagina, era um acontecimento. Não, tu tá louco. Bom, dessa relação... veio o casamento. Veio bem, demorou bastante, na realidade. Eu tive, para tu ver, eu depois que me formei, aí eu fui fazer residência fora. Sim. Né? Fui fazer residência no Rio. Então aí eu morei lá uns 2, 3 anos e a Carla estava se formando. Sim. Né? E aí a gente casou e foi para lá, né? E ela foi para lá, ela fez a especialização dela lá também. E a gente eu morei 3 anos lá, ela morou 1. E primeiro ano de casado no Rio de Janeiro, muito legal, né? Mas Sim. O Rio de Janeiro é aquela história, né? É legal, bem legal se tu tá desfrutando, se tu tá no dia a dia trabalhando. Sim, é complicado. Sim, era outro objetivo, outro né? objetivo. Claro. Mas foi, assim, muito legal. E depois disso a gente voltou, né? E começamos a vida profissional, né? Tá, ela é... Psicóloga. Psicóloga, né? Ela fez especialização lá e vamos lá. voltou. Ela começou a dar aula no PF e eu comecei a clinicar. Sim. Né? Então, aí começou, assim, a minha vida profissional. Inicialmente, eu comecei a trabalhar com Juarez, né? Ginecologia, mas durou bem pouquinho, né? Às vezes, irmãos, para trabalhar, talvez não seja a situação ideal. Eu acho que o caso dos meus filhos porque eles se dão muito bem. Sabe que eu na realidade, eu não convivi muito com o Juarez, sabe? Sim. Com 14 anos de distância, né? Sim, eu acho Então que esse vácuo do você morar muito fora... Muito grande, né? E ele também morou... Quando eu comecei a perceber as coisas, ele foi para Porto Alegre, né? Sim. Ele morou lá 6, 7 anos em Porto Alegre. Depois foi trabalhar no interior, trabalhou no Paraí, né? Então, só depois que ele veio para cá. Então, a gente teve uma distância... grande, né? Então a gente não teve um convívio como os meus filhos têm, o Bruno e o Diego, que é todo dia, né? Eles têm 3 anos, 4 anos de diferença. Já voltando lá. Já voltando lá, tá? Então, vamos lá, Conceição, medicina na tua vida, Dona Carla, o que eu me lembro, porque eu faço especificamente reprodução humana. Tá, chegamos lá também. Mas eu vou contar o que me despertou para essa área. Eu não me lembro como se fosse hoje. Certo. Estou almoçando em casa, tá? A mesa aqui, a mãe, o pai, acho que a Valderia estava junto, e a televisão lá à esquerda. Certo. Em 78, eu estava no 2º ano de medicina, deu a notícia do nascimento do primeiro bebê de proveta no mundo, em 78, na Inglaterra. Cara, aquilo ali me chamou muita atenção, cara. Mas eu não, assim... imaginar que isso pudesse ser feito numa cidade do interior, cara. Sim. Nós estamos em Passo Fundo. Certo. Já tenho isso dito. É coisa para... Tenho dito. Né? E aí fixou aquilo, sabe? E quando eu terminei a faculdade, resolvi fazer ginecologia, eu sempre tinha isso em mente. Né? E aí foi uma luta, realmente não foi fácil, né? Mas isso é para depois. Tá, isso. Por quê? Porque eu quero te chamar para outro mundo, tá? Me contaram, passarinho azul, consequentemente torcedor do Grêmio, né? Convive muito, inclusive tenho um conselho de não tocar em futebol com a sua pessoa. Comigo, tá? Não. Tá, já sei disso, fui extremamente recomendado, mas você é um admirador de música. Sim. E eu não sei como é de Purple. Como é o nome? Deep Purple. Deep Purple. Não, mas eu sempre gostei de rock, né? Tá. Desde aquela época, né? Sim. Eu me lembro que o primeiro disco que eu comprei, lembra da Dica. Claro, Discos. Dica Jeans e Dica Discos, né?
Então eu me lembro que o primeiro disco que eu comprei foi o The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Isso. Aí, claro, mas antes a gente já gostava, Beatles, Rolling Stones. Certo. E eu sempre gostei de rock, sempre. E a minha banda favorita era Deep Purple. Né? Isso. Mas, cara, e a gente curtia. Mas tem Era uma coisa música massa. predileta. Ah, tem várias. Deep Não, Purple mas tem uma que mexe teu coração. Ele eu me disse tem. o nome, mas eu me esqueci. Não, aqui, assim, Paul McCartney eu gosto bastante, Ah. né? Do Deep Purple, tem várias. Ah. Mas uma música que eu gosto bem é Band on the Run, do Paul McCartney, que é uma música minha e da Carla, sabe? De muita convivência, gente. Exatamente. Foi a primeira música que eu dancei com ela, me lembro como se fosse hoje. Querido, cara. Verdade. Tá né? louco. Então, me chama bastante atenção. Mas eu gosto de rock em geral. Rock antigo, né? Antigo. Essas loucuras. Não. Nós estamos falando de rock, De rock né? raiz, né? Ou rock clássico, né? Na época era exatamente, clássico. O que mais que tu gosta de música? De música, bossa nova eu gosto, né? Bossa nova eu gosto. Mas mais é rock e bossa nova. Tá, se eu chegar... Sabe que eu gostava de música clássica? É? Gostava de música clássica. Em que momento tu via? Antes da faculdade, né? O Juarez gostava muito, né? Então Sim. a gente ouvia muito em casa, a mãe incentivava, né? Sim. E eu me lembro, a gente curtia um horror, gostava mesmo Beethoven, Chopin, direto, né? Depois, a mãe sempre disse que depois eu fui desvirtuado. Desvirtuado, né? claro. Foi pro rock Então, and roll, foi pro onde já rock se and viu. roll, exatamente, mas eu gostava. Uma coisa que marcou muito a minha... não é vida de música, que eu não tenho vida de música, mas assim, o que uma dos eventos que eu mais gostei na história da música, da minha história, foi o Rock in Rio. Eu estava lá no primeiro Rock in Rio. Eu me lembro que eu, Eduardo Ventura, o César, o Júlio César, irmão dele também foi, a Carla ia também, no primeiro Rock in Rio, que eram 10 noites seguidas de rock. Sim. Tu lembra disso? Sim, cara? claro que sim. Veio Queen, cara, White Snake, veio Queen, o Fred Mercury, cara. Sim. Então, foi 10 noites direto na chuva, no barro. Então, aquilo fixou bastante. Foi né? aquele Rock in Em Rio. 84. Foi chuvoso, 85, acho. 85. Dezembro e janeiro de 85. Isso. Não, janeiro de 85. Isso. Um pouquinho antes de eu vir. Direto, né? Então, aquilo lá me marcou bastante. Tu morava no Rio. Morava no Rio. Puta, que Tava barbada. vindo embora. Não. Que Cara, barbada. não, caiu do céu. Cara. Não, e garanto que teve que comprar ingresso para todo mundo. Ah, sim, a gente tinha um passaporte, né? Era muito legal. Cara, foi um evento, tanto que se repetiu, né? Quantos Rock in Rio já tiveram depois disso? Um monte, né? Eu nem sei dizer mas esses dias fizeram um especial do primeiro, né? Ah, porque disseram que o primeiro não, é o primeiro, mas é o era uma primeiro. loucura, o Fred Mercury, mas tá louco. Foi muito legal. Me lembro que era uma distância, cara. Era Jacarepaguá, era... Sim, demorava sim. Era uma viagem. Era uma viagem. Era a volta, então, né? Tinha ônibus, tu ficava 3-4 horas para chegar. Morava em Copacabana, mas foi espetacular, né? Mas, voltando, né? Então, durante a faculdade, a gente fez a faculdade aqui e eu já fui, no 6º ano eu fui para o Rio de Janeiro já, fazer o 6º ano. Naquela época a gente escolhia o lugar para fazer um 6º ano, porque o 6º ano é estágio em hospital. Sim, né? sim. É uma coisa que hoje não é assim. Mudou a regra. Né? Mudou a regra, né? E a gente já tinha a ideia de fazer ginecologia, né? E do casamento também, né? A gente já tinha bem em mente, eu tinha certeza do que eu queria, a Carla também. Né? A gente se deu... não tenho... Quanto tempo de casado? Fizemos domingo 40 anos de casado. 40 25 anos. de fevereiro. E há um mês atrás sua mãe bateu 102 em dezembro. Tu sabes que eu tô louco para te contar isso. Né? Hoje eu almocei, ela almoçou atrás de mim. Ela e a tua irmã. Mangos. Lá no Mangos, lógico. Ela vai seguir lá. Tá, vamos dividir agora a nossa conversa. Bom, daí tu casou e tivesse 2 filhos. Isso, a gente casamos em 84, tá. Né? A gente foi para o Rio, depois teve o Rock in Rio, voltamos para Passo Fundo, e a gente começou a trabalhar em consultório, né? Plantão, hospital, aquela coisa toda. Sim, né? Ela era uma loucura. Início né? de carreira. A gente fazia plantão de obstetrícia em todos os hospitais ao mesmo tempo, ou seja, se tivesse parto
no São Vicente, no Cidade, que na época era Certo, cidade, no municipal, era tudo contigo, que eram os 3 hospitais que tinham ao na época. mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, tu tirava uma criança, saía Era uma correndo... correria, era até... hoje não se... Hoje é inviável. Não se admite Sim, um negócio desse, Tá. mas era a estrutura que se tinha. certo. Né? Daí, em 88, eu comecei a me dar conta de que a ginecologia geral era uma coisa bem limitada. Olha só. É uma coisa bem limitada porque eu chegaria num patamar, né? E eu gostava muito de reprodução humana, de infertilidade, como aquela programa de TV ao meio-dia. Certo, que com te chamou a com atenção. aquela notícia que me chamou a atenção. Uhum, Aí eu pensei, vou fazer infertilidade e reprodução. uhum. Peguei e fui para Porto Alegre falar com o Álvaro Petraco, queridão Álvaro Petraco. Petraco. E conversando, tal. Isso foi em 80 eu tinha uns 3 anos de Passo Fundo. Eu cheguei em 85, eu fui para Barcelona a primeira vez em 88, então isso foi 87, Uhum. né? Aí eu conversando com ele, cara, eu acho que tu tem que tentar te diferenciar, fazer uma subespecialidade. Certo. E hoje, na realidade, eu faço só isso, eu não tenho tempo para fazer mais nada, porque a medicina exige-se subespecialidades. Claro que nem todo mundo vai fazer, claro que tem que existir o médico de família, vamos dizer, o generalista, como o meu sogro foi, entende? Sim. Mas hoje, cada vez está mais difícil de se ter um nível de conhecimento e de vida se tu não fizer uma subespecialidade. Tá? Então, na época, vou tentar fazer. Cara, foi uma dureza, porque assim, eu trabalhava, tive que parar de trabalhar, economicamente era complicado. Sim, né? sim. A Carla, o Bruno tinha recém-nascido. Eu quero fazer propaganda deles e tu não me deixa. Mas chegamos lá. Tá, né? ótimo. O Bruno tinha recém-nascido, né? Então, aí eu peguei meus pila que tinha e fui para Barcelona num serviço que o Álvaro indicou e conseguiu que eu estivesse lá. Uhum. E aí começou o meu trabalho em reprodução. Então, eu fui 3, 4 vezes antes de montar o laboratório. Como eu não podia ficar muito tempo, aí ficava 2 meses e voltava, mais um, voltava, mais um, voltava, entende? Sim. Até poder montar o laboratório. Onde é uma universidade? Universidade de Barcelona, era um Instituto de Cheus, chamava, foi o primeiro bebê de proveta da Espanha, né? Foram eles que fizeram, né? Sim. Então, a gente acompanhava, Tá, e né? tu Como tá- estrangeiro, E né? tu tá no meio dos figurões, tecnicamente falando. Não, de tecnicamente. tempo eu acho que sim. Não, tecnicamente eu falando. Eu acho que a gente tem um resultado aqui em Passo Fundo que não deixa nada para ninguém no Brasil, de certeza. A gente tem um ótimo resultado, a gente tem uma coisa muito importante em reprodução humana, que é a experiência, cara. Nós Sim. temos 25, 30 anos Não, mas por isso que eu tô te dizendo, Exatamente. essa tua experiência em Barcelona, tu deveria estar, tecnicamente falando, doutor, eu não entendo, eu não sou médico, Sim. tá? Mas tecnicamente... Quando na volta? Não, quando tu foi a Sim. Barcelona. Cara, ali deviam ter os maiores Não, cientistas. de certeza. Os maiores cientistas. Europa, né? Né? Exatamente. É Depois aí eu que fui eu quero chegar. Eu fui para Barcelona, acho que 3 vezes para Barcelona, depois fui para Valência, que é um centro hoje, Valência. Então tu tá me dizendo que Espanha é o canal... Para ou- mim foi. ou no foi início. mais fácil de conseguir. Sim. Mas Espanha é o canal. O maior centro de reprodução humana europeu é o IVE, que é o IVE de Valência, Instituto Valenciano de Infertilidade. Sim. É a maior rede de clínicas de reprodução humana assistida do mundo, cara. Eles têm clínicas em todo o mundo, inclusive no Brasil, em Salvador tem uma. Eles fazem como se fosse uma extensão da marca. Como é que chama? Franquia. Franquia, exatamente, né? Então era o top do top do top. Quando Sim. eu fui, né? Claro, E aí... Inglaterra é forte, Estados Unidos é fortíssimo. Então, aonde a gente conseguia. Eu fui para lá porque eu me lembro que o Petraco também foi para lá. Sim. Né? Sim. Então era a referência que ele tinha. Né? Aí depois
que a gente montou o laboratório, não foi nada fácil se ter os primeiros resultados, cara. Porque não é... Eu sempre digo para os pacientes que a reprodução humana não é picolé da Que Bom, cara. Picolé da Que Bom tu compra em Marau, em Passo Fundo, em Nova York, é o picolé da Que Bom. Certo. A reprodução humana não é picolé da Que Bom. Tá? É uma equipe grande, tá? O centro no laboratório é uma embriologista. Hoje a gente tem 4 embriologistas. A minha embriologista faz de olho fechado o trabalho dela. Quer dar o nome dela? Que é o resultado. É a Edilene, tu conhece ela, Edilene, a irmã da Carla. Sim, cunhada, sim, a Edilene. tá? Ela, cara... De olho entende? fechado. De olho fechado. Então aí o resultado vai dar mais embrião, vai dar mais cultivo embrionário melhor, vai dar mais gravidez. Isso aí é um aprendizado. Não adianta tu querer abrir um laboratório e ter gravidez numa taxa que o outro faz 30 anos que trabalha, não vai ter. Não é picolé da Que Bom. Sim. Isso aí depende, é uma coisa extremamente dependente de habilidade manual, né? E discernimento. Então, a gente tem um resultado, de certeza, não perdemos, de certeza. Isso eu sei, porque a gente conhece muitos lugares no Brasil e a gente conhece embriologistas que vêm, às vezes, quando eu tenho... Por exemplo, lá no final do ano passado, a gente incorporou, porque... Para embriologista trabalhar em Passo Fundo não é fácil, cara. Pois é, Por quê? Porque a formação delas é de fora. Sim. Aí nós tivemos... ela veio de um lugar, e daí família longe, papapá, não conhece ninguém, o trabalho é exigente, papapá. Muitas delas não se adaptam à cidade, sim, entende? Sim. Então... Ainda mais Passo Fundo, né? Ainda mais Passo Fundo. Agora a gente tem uma estrutura ótima, tal, mas enfim, a gente demorou muito para formar a equipe que a gente tem hoje, né? E muitas delas não se adaptaram, né? E agora a gente optou por treinar pessoas daqui, né? Pessoas daqui. Então vem gente de São Paulo, tá? Existem equipes de treinamento específico de São Paulo, fica uma semana, 15 dias treinando embriologista. Isso a gente faz direto, 2, 3 vezes por ano vem um cara aqui, que é o nosso consultor. Sim, Temos sim. 2, né? Uma do Rio e um de São Paulo. Então, esse pessoal está em contato íntimo com grandes especialistas do exterior que passam detalhes que eles veem, ajustam alguma coisa, ajustam outra. Resultado sempre em planilha, não está bem esse mês, tem que melhorar, opa, melhorou aqui, papá. Então, é um trabalho extremamente detalhista, sabe? Então, a gente atingiu, graças a Deus, um nível de excelência excelente. A gente não, de certeza, não temos a perder nada para nenhum lugar. Inclusive, o nosso tipo de atendimento tem uma diferenciação que eu acho importante, né? Assim, a gente... pega a paciente desde o início até o final. Eu trato a minha, o Bruno trata dele, o Diego trata dele e a Paola trata dela. Quando é um centro de reprodução muito grande, isso é impossível. Sim, é fila. Porque, exatamente. Vai na fila. Um faz o ultrassom, que passa com o outro, que pega a medicação, que passa com o outro, que diz o que fazer. Entende? Sim. Isso, com o crescimento da estrutura do centro, quando se tiver um volume muito grande, é impossível tu acompanhar paciente do início ao fim. E isso a gente faz. Isso é o nosso grande diferencial, eu acho. Que centros maiores não tem como fazer. Sim. Deixa eu te contar uma pequena história e eu não sei, assim, se não quiser responder, diga, não vou responder e acabou. Eu sou de origem, eu sou contador. Sim. Minha faculdade é Ciências Contábeis, eu sou bacharel em Ciências Contábeis. E eu sou mestre e especialista em contabilidade ambiental. Opa. Tá? Então, o que aconteceu? Porque quando você fala Passo Fundo, né, as pessoas que estão nos vendo e ouvindo devem... por que esses caras estão falando disso, né? Porque eu tenho eu sofri muito, não só em Passo Fundo, mas no Rio Grande do Sul, né? Em trazer uma técnica. Eu, quando comecei a estudar contabilidade ambiental em 1999, a literatura era toda de fora. Holanda, Espanha, França. Né? Até eu tinha em Blumenau, eu tinha uma menina que traduzia os artigos para mim poder ler. Né? Quando eu trouxe isso para Passo Fundo,
primeiro, houve a discriminação. Né? Para citar, a primeira frase que eu escutei da classe contábil foi que contabilidade ambiental não tinha aplicabilidade. Né? E aí eu saí, como por exemplo, eu lecionava em Concórdia, onde tem a UNC, em que eu consegui implantar a cadeira em toda a rede da UNC. No verão, eu passava a dar aula nas especializações na Univale, então Univale, Biguaçu, aquela região toda. Né? Então, assim, eu te entendo muito quando tu diz isso e eu vou te confidenciar uma coisa. Para mim, você é um profissional tipo Neno, que anda na contramão da profissão, né? Porque eu sempre fui visto, o Neno anda na contramão da profissão, né? E a tua área é assim, eu em 2012 nós éramos 8 contadores ambientais no Brasil. Eu era o único do Rio Grande do Sul, tinha uma professora de Santa Catarina, depois São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, e morreu Napoleão. São esses os profissionais disponíveis no mercado. Quantos vocês são no Brasil? Eu acho que devam existir. Isso é difícil de te afirmar com precisão. Não, mas uma a ideia. gente, baseado em clínicas associadas a determinadas instituições. Né? Então, a gente é associado à Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Sim. Né? Devam haver umas 120, 130 clínicas, acredito eu, associadas. Não quer dizer que não hajam externas. Certo. Eu acho que não tem 200, mas umas 150 clínicas devam existir. E a gente também é associado à Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida. Sim. Tá? Essa Rede Latino-Americana, a gente se orgulha de participar porque é uma instituição que prima pela qualidade do serviço e eles conferem um selo, tá? Eles outorgam. Primeiro a clínica entra, se torna sócia, associada, desculpe. Sim. Depois acho que isso agora são 5 anos, ela, se quiser, pode ser submetida a um exame que os profissionais vêm de fora, né, para fazer a inspeção de como é que estão os resultados. Daí eles te conferem chamado de acreditação. E existe um patamar superior que é o selo ouro de acreditação que a gente deva ter uns 7, 8 anos já. Então nós estamos no nível mais alto, inclusive a gente tem, além do selo ouro, a gente serve como referência para quem quiser fazer um estágio em reprodução no laboratório. A gente tem a acreditação para poder mostrar o nosso trabalho e até transmitir ensinamentos dentro do laboratório na rede latino-americana. Então, isso aí são poucas as clínicas do Brasil que têm. Então, isso nos deixa muito orgulhosos. Sim, com certeza. É uma coisa muito legal. Né? Muito legal. Sabe o que eu gosto do microfone aberto? Porque o microfone aberto dá a oportunidade, né, de quem vai até as redes da Sede Estúdio e vê, conheçam. Lembra o começo como foi? Eu vou mostrar um outro Alcides, né? Mas eu vou te dizer com toda sinceridade, eu tô tendo uma aula, eu tô encantado com tudo isso, que é um troço que eu desconheço, né? Por isso que eu vou te fazer uma pergunta muito cretina, mas muito cretina. Não tem problema. Ao lado polêmico de tudo isso. Sim, sempre há. Como administrar isso? Existem tratamentos que são, mas eu vou te dizer, polêmico é um termo que pode ser aplicado, né? Sim. Hoje, a questão que pega mais, né? Porque assim, a questão de tratamento de casais homoafetivos, de doação de óvulo, de cessão temporária de útero, que é o útero de substituição, né? São tratamentos que cada vez mais têm sido feitos e eu acho que a pessoa deve procurar a felicidade sempre que puder. Certo. Então, eu acho que tudo que eu puder fazer, independente do tipo do tratamento, desde que seja ético e legal, certo, eu possa fazer, certo, eu vou ajudar, né? Certo. Eu vou ajudar. A coisa, o principal detalhe que
que se tem dificuldade, não eu, mas assim, alguma parte da sociedade é quanto a congelamento e descongelamento de embriões e descarte de embriões. Certo. Então tem aquela ala que acha que um embrião é uma vida autônoma, que se eu tirar do nitrogênio e colocar em cima da mesa, ele vai sair caminhando em 4 perninhas. Então, teve até uma reportagem agora, não sei se tu viu, nos Estados Unidos, a corte do Alabama, ela determinou que o embrião seja classificado como um ser como um ser já nascido, ou enfim, Sim. uma vida própria, que não pode, em hipótese alguma, ser descartado, e não poderão haver mais congelamentos de embrião. Cara, se não houver congelamento de embrião, acabou a medicina reprodutiva. Uhum. Porque um dos principais avanços que a gente tem é hoje um casal com alguma dificuldade. Um casal tem uma síndrome familiar, há uma doença genética que possa ser detectada, incompatível com uma vida normal, que possa ser detectada no embrião, acabou, porque eu não vou ter como fazer um exame e eu tenho que retirar um fragmento do embrião, depois podemos falar sobre isso. Claro que sim. Né? Congelar o embrião, esperar um resultado na análise, acabou. Se eu não puder fazer um congelamento do embrião, terminou a reprodução assistida. Sim. Entende? Então, um avanço de anos e anos e anos vai ser posto no lixo. Né? Então, é um absurdo isso. Sim, mas tem o outro lado. A nossa visão Uhum. né, de embrião, ele é um embrião, ele não é um ser autônomo. Ele depende de um útero. Sim. Né? Sim. Então, não sei se essa é a visão de quem trabalha com reprodução humana. Senão, não trabalharia. Certo. Se eu acho que toda vez que houver um descarte, que um casal não queira mais embrião e descartar, que é legal. Certo. Eu estou fazendo um aborto, então eu vou parar, né, cara? Entende? Sim, comecei a entender. Comecei a entender. Vou parar, então eu vou vender pipoca, fazer outra coisa. Ou comer picolé que bom. Picolé que bom, picolé que bom. Né? Depois nós vamos cobrar. Outro picolé, então qualquer picolé pode ser outra marca. Né? Então, isso eu acho que a coisa mais que está pegando. A questão de tratamentos de ovo doação, de sêmen doado, eu posso detalhar depois se tu quiser. Eu acho que está já estabelecida, está dentro das normas possíveis de se fazer. Não sei se era essa a pergunta que eu ia fazer. Né? Tudo isso. Então, a gente faz na rotina e a única dificuldade é que tem que se seguir regras rígidas. Então, eu acho que não é dificuldade, não. Então, é uma obrigatoriedade de seguir regras rígidas para não ferir nem a ética, nem a legalidade do trabalho. Né? Tá, deixa eu te dizer assim, o que eu sempre pensei quando conversei com o Eduardo, assim, sobre, não sobre você, sobre a sua área. Eu tive alguns amigos, tá? E aí acho que por uma questão até de ética a gente sim. não... Né? E isso eu acho que tem que ficar claro para o pessoal que nos assiste, que é o seguinte, dentro de um casal, ou entre um casal, às vezes, ou o rapaz ou a menina tem algum problema que não pode ter filho. Então, para mim, o início de tudo isso, vamos dizer assim, o conceito inicial que eu teria, né, dessa reprodução seria, bom, um casal quer ter filhos, né? Vamos lá, ela não pode, vamos supor assim, e existe então um tratamento legal que permite que esse casal seja pai, né, de uma criatura. Mas tu tá me abrindo, né? Aliás, muito obrigado, né? Porque assim, você está dizendo que existem outras possibilidades Inúmeras. Dentro da... Bom, assim, só para um apanhado geral. De 1 em cada 7 casais não consegue engravidar naturalmente. Ou tem algum problema para engravidar naturalmente. Sim. 1 em cada 7 casais. Certo. Quando é que eu digo, ou quando é que eu me preocupo quando um casal está mantendo relação sexual regular e não engravida? As pacientes com menos de 35 anos, passado 1 ano de tentativas, aconselho que vão atrás. Certo. Isso se constitui infertilidade. Certo. Então, ele está dentro de um dos 7. Se em 1 ano ela não engravidar.
Certo. As pacientes acima dos 35 têm que tomar mais cuidado, porque os ovários vão perdendo a capacidade reprodutiva muito drasticamente depois dos 35 anos. Né? Então, em 6 meses, se a paciente não engravidou, busca atendimento. Tá? Se encaixa num dos 7. Certo. Tá? Se a gente contar como causas, hoje, metade é fator masculino. O que é fator masculino? Causas relacionadas ao homem. Certo. Metade. E metade é feminino. Meio a meio. Meio a meio. E em mais ou menos 20, 30% dos casos, os dois têm problemas. Então, viu? Eu não estava tão errado assim. Não, tu está bem certo. E é bem equilibrado. Tá? Os tratamentos, claro, existem vários tratamentos, pode-se administrar eventualmente medicações e conseguir gravidez, cirurgias, né? Mas o que mais nos exige é quando se tem que usar uma técnica artificial. Certo. Tá? E a principal é a fertilização in vitro, que é o bebê de proveta. Certo. Aquele da reportagem, aquela lá. Aquela lá. Aquela lá. Tá? O que vem a ser o bebê de proveta? Tu faz o encontro do óvulo e do espermatozoide fora do organismo. Certo. Por quê? Porque lá na trompa não está não desenvolve. Não desenvolve. Não estão encontrando. Certo. Tá? Então, esse é o tratamento basal. Né? É o beabá da reprodução, é a fertilização para um problema em que o óvulo e o espermatozoide não estão se encontrando. Mas existem inúmeras derivações daí. Tá? Aí, em cada patologia reprodutiva tem um tratamento específico. Né? Claro que a maioria deles passando pela fertilização. Certo. Tá? Hoje a gente tem muitos casos, vou te dar um exemplo de mulheres que passaram da idade reprodutiva. Por quê? Olha só. Cláudia Raia. Tá? Não vou comentar. Tá, não. Tá. Cláudia Raia. Tá, mas não vou comentar porque não conheço o caso. Mas, enfim. Não, sim. Tu entendeu a minha pergunta? Entendi. Mas, assim, na realidade, a mulher é um pouco desprivilegiada do ponto de vista reprodutivo em relação ao homem. Porque o homem ele tem uma capacidade reprodutiva mantida por mais tempo. O homem com 50, 55 anos ainda mantém a produção de espermatozoides pelo testículo. Sim. Então, a cada 60, 70 dias está produzindo um espermatozoide novo. Certo. Então, o homem tem uma fábrica de espermatozoides. A mulher nasce com todos os óvulos. Certo. Então, a mulher tem um depósito de óvulos. Olha, o que significa ter uma fábrica e ter um depósito? Sim. A fábrica, tu vai produzir quase que a vida inteira, ou não a vida inteira, mas, enfim, por um período muito mais longo. Maior. E o depósito vai terminar. Certo. Uma hora vai terminar. Certo. E o que é pior? O material que está lá desde que a mulher nasceu vai envelhecer. Sim. Então, a mulher tem realmente uma corrida contra o tempo. Até os 35, tudo funciona bem. Depois dos 35, as dificuldades se multiplicam e potencializa realmente diminui em potencial a chance de se resolver o problema. Depois dos 35, uma encrenca, depois dos 40, então, nem se fala. Mas não é... Deixa eu fazer uma pergunta de leigo, tá? Assim, mas impossível não é. Não, eu vou te dizer assim, ó, se o casal está disposto a ser submetido a tratamento de reprodução assistida, praticamente inexiste a possibilidade deles não engravidarem. Depende do que eles estão dispostos a fazer. Vamos lá, vamos fazer uma simulação. O neno e a nena ali, tá? Tá. Tu tem um problema que o teu número de espermatozoides é baixo. A fertilização, eu pego o óvulo da tua esposa, escolho o espermatozoide, fertiliza, forma um embrião, útero dela. Fator masculino resolvido. Certo. Tá? Vamos imaginar que a tua esposa tem um problema na trompa, obstrução de trompa. Pelo mesmo fator, fertilização, o embrião no útero dela. Mas vamos complicar um pouquinho. Tá. Vamos imaginar que tu não tem espermatozoides. 0. Tu não tem. Certo. Num primeiro momento, se vai lá no testículo, se faz uma biópsia e vê se realmente não tem. Não tem.
Eu posso pegar um sêmen de outro lugar, num banco de sêmen. Sim. Usar o óvulo da tua esposa, fazer a mesma fertilização, ou até uma inseminação, que é mais simples, mas enfim, para não prolongar, Sim. vou me ater a embrião no útero dela, com sêmen doado, com o óvulo dela, o útero dela, vai gestar. Ok? Ok. Vamos inverter. Tu tem espermatozoide e ela não tem mais óvulo. Não tem. Ela está com 40 anos, pifou o ovário. Não tem mais. Aquele estoque lá que ela tinha lá terminou. Uhum. Ou eles são de má qualidade. Eu posso pegar um óvulo doado com o teu espermatozoide, a mesma fertilização, embrião por útero dela. Resolveu. Vamos complicar um pouco mais. Ela não tem útero. Sim, Eu sim. posso pegar o óvulo dela, o teu espermatozoide, e colocar num útero de substituição. De um familiar, ou enfim, em outro país que possa remunerar, enfim. Tu pode ter uma gravidez nessas condições. Tá? Então, limite, né, praticamente não existe, cara. Agora eu vou te fazer uma pergunta muito... Não sei se tu me entendeu. Claro que sim, Faltou aqui, claro que pega ali. sim. Faltou ali, pega ali, faltou ali. Há possibilidades, né? Mas agora eu vou te fazer uma pergunta, até porque eu tenho que dar um recadinho aí pro pessoal, né? E se ele não tiver e ela não tiver nada, aí não sai Aí nada. eu posso pegar um óvulo. Ah, não, doado, doutor, não faz isso comigo. Vai Sim, dar mas solução. dá, claro. Pega o óvulo doado, sêmen doado, fertiliza, forma um embrião e vai pro útero dela. Ou pega um embrião pronto, que cada vez a gente tem feito mais. Embrião pronto, doado. Olha só, num tratamento de reprodução assistida, eu acho que eu vou botar mais para cá. Num tratamento de reprodução assistida, a gente tenta formar um número bom de embriões. Por quê? Porque existe um resultado restrito à taxa de sucesso. Então, quanto maior o número de embriões que tu forma no laboratório, a paciente, o casal, vai ter mais chances. Né? Por exemplo, hoje, vamos dar um exemplo de 35 anos, se tu colocar 2 embriões no útero, a paciente tem 50% de chance de gravidez. Tá? 2. Certo. Tá? Vamos imaginar que ela não engravidou naquele ciclo. Se ela tem mais 2 guardados, ela não precisa fazer o tratamento de novo. Vai lá no outro mês e coloca os outros 2. Mais 50. Certo. E assim sucessivamente. Então, a gente tenta formar um bom número, porque já está provado, mais do que provado, que quanto maior o número de óvulos, maior o número de embriões, mais taxa de gravidez. Tá? Então, isso é categórico. Então, o que acontece? Pode acontecer. O casal formou 6 embriões, transferiu os 2 primeiros, engravidou, de 2 nenês, ou 1, e não quer mais gravidez. E os embriões estão aqui. Eles estão mantendo, né? Existia até alguns meses atrás, não faz um ano que mudou, acho que se faz um ano, é uma obrigatoriedade, entre aspas, de manter pelo menos 3 anos. Antes eram 5, depois baixou para 3, né? E é recomendável que se mantenha durante 3 anos os embriões antes de tomar uma segunda, uma posição, que pode ser descartado, ou pode ser doado para estudo, que é complicado no Brasil. Sim. Ou doar para terceiros. Então, a gente tem um banco de embriões grande ali. Então, se tu não tiver óvulo nem espermatozoide, tu pode pegar um embrião pronto, doado. Que beleza. Doutor, E vai ter a gestação. Deixa eu dar um recado aqui. Gente, eu não consigo brincar com ele. Eu pensei que eu ia botar ele numa saia justa, tirando tudo de todo mundo, e ele arrumou uma solução cientificamente comprovada. Bom, gente, eu estou aqui com Alcides Tarrascone, um amigo nosso, né, um cara que a gente quer um bem louco, e a gente está na Sede Estúdio, a Rua Independência 800, loja 2, Instagram é @complexo sede, no YouTube é Sede Estúdio, e nosso e-mail é sedepassofundo@gmail.com. Doutor, não sei se o senhor está vendo aquela televisãozinha, nós estamos no adiantado da hora. Não estou dizendo que eu vou terminar, porque está muito... Fica bem à vontade. Não, está muito interessante.
Então, o senhor deixou, e eu não me recordo, 2 assuntos que gostaria de dar uma explicada, senão eu tenho uma outra colocação, que é o seguinte: por gentileza, onde eu acho o senhor e sua equipe? Endereço, nome da clínica? A gente tem a Clínica Gênesis ali na Avenida 7 de Setembro, 891. A gente tem uma estrutura bem grande. Certo. Né? E a gente ia conversar sobre os meus sócios, filhos. Né? Isso é importante também. E a Paola também. Então, a gente tem agora 4 profissionais, né? Certo. Médicos. Né? Ok. 5 com um anestesista, né? E os outros são embriologistas. Porque é uma equipe grande, na realidade, né? A gente tem 4 médicos, todos ginecologistas, né? De formação. Certo. Né? E todos fizeram a sua parte mais dedicada à reprodução humana. Né? Sim. Então, primeiro veio o Bruno, né? O Bruno está aqui há uns 6, 7 anos já. Né? Ele fez ginecologia na Unifesp, em São Paulo, na Federal de São Paulo. Depois ele fez 4 anos em São Paulo. Depois ele fez um fellow em Paris. Ele ficou 1 ano na França e depois voltou. O Diego, ele fez faculdade aqui, os dois também, né? Sim. E fez na URGS, no Clínicas, 4 anos. E depois ficou em Barcelona 1 ano. Não no mesmo serviço que eu fiquei outra vez, sim, mas num semelhante, e veio para cá na pandemia. Foi um pouquinho antes quando estourou a pandemia. E agora a gente está recebendo a Paola, que é uma menina excepcional, né, que terminou a ginecologia agora e já fez especialização em São Paulo, né, e está começando com a gente aí, né? E a gente veio a cobrir uma lacuna que a gente tinha de não ter nenhuma mulher na equipe. Né? Isso é importante. Para a ginecologia é importante, porque não todas, mas talvez algumas mulheres se sintam mais à vontade. Não, eu acho que para vocês também, né? Também, fica mais fácil para compreender, né? Também. Ela é mulher, né? Também. Tá, sempre ajuda. Ter mulher junto sempre ajuda. Sempre ajuda, tá. Mas eu queria que o senhor detalhasse o nome, porque o senhor está muito pai. O Bruno. O Bruno doutor Bruno, doutor Diego, doutora Paola. Não, inteiro. Doutor Bruno Ventura Tarrasconi. Isto. Doutor Diego Ventura Tarrasconi. Agora doutora sim. Paola Zanata. Agora eu comecei a entender, porque tu tá muito pai aí nesse exato mas momento. Eu sou, né? Claro que sim. Então nós temos os quatro médicos ginecologistas. Tem um anestesista, que é a doutora Hanna, né? Certo. Hanna Noschan Tarrasconi. É bem familiar o negócio ali. É totalmente familiar, né? Aí a gente tem a parte da embriologista, que nós temos 4 embriologistas, né? Certo. Tá? E temos uma psicóloga, né? Uma administradora da clínica e secretárias, acho que umas 4 secretárias. Me diga uma coisa, o time é 30. Uma enfermeira, uma farmacêutica, 2 auxiliares de enfermagem. Não, são 15 pessoas. Fora o pessoal da limpeza também, sim, mais 2. Né? Tem o pessoal da TI, tem bastante gente. Que altura da 7? Só para me localizar. Depois do HC, tá? Ali tá na curvinha. Tá, depois tá, eu sei. Depois da ali na Praça Itália, segue. Tá, né? Até aí eu tô indo. Né? Passa o HC. O HC, logo a esquina tem o terreno baldio lá. Tá, bem na frente. Sei. 7 de setembro, então. 891. A Clínica Gênesis, né? Okay. Nós estamos lá, essa é a 3ª ampliação que a gente fez, né? Nós começamos na frente do Hospital São Vicente, lá em 95. Lá do lado do consultório do doutor Eduardo Ventura, o nosso hospital. Do lado. Agora, sim, do lado do velho. Agora ele está... Não, do velho. Sim, na frente do São Vicente. Do lado não, na sala do lado.
Literalmente. Nós éramos 402, 3 e 4 e ele era 405. O teu era no canto e o dele era aqui. Exatamente. Ah, tá antigo, hein? Tá eu sou antigo. Aí depois essa nova sede, o lugar, a gente foi para 2010. Sim. E agora em 2020 a gente ampliou. Aí a gente fez uma estrutura, vou te dizer com certeza que estrutura voltada só para reprodução humana aqui no sul do Brasil não tem igual. Acredito. Não. Acredito. Tô te dizendo. E talvez encontre uma ou outra no Brasil, porque a gente pulou de 450 metros, que era em 2010, para 2.200 metros quadrados. Tem quatro andares na parte de trás. Só me desculpe a liberdade, né? Não é o metro quadrado, é a capacidade dos profissionais que tem ali mas dentro. Eu digo, não, mas para tu ver, certo, não. Tem 4 quartos. Eu te entendo. Claro que sim. É grande. Grande quer dizer que tem grande. bastante serviço também. Também. Senão não seria grande, né? Aí que eu digo, mas eu te prometo, não amanhã, mas até sexta-feira, inclusive, eu vou lá. Vou lá porque eu vou te entregar o microfone aberto editado. Vai lá sim. E aí vou te conhecer. E assim, e pode deixar avisado lá que se tu não tiver, eu vou botar no computador e vir embora. Ah, beleza. Tá bom? Eu tô. Provavelmente Alcides, muito obrigado. Nada, que tá? Eu passo mais... eu tô encantado, cara. Eu tô encantado, assim, porque eu gosto muito. Eu pesquisador, né, não nessa área, mas na área ambiental, pesquisador, professor universitário. Então, sempre é bom conversar com alguém assim que eu vou te dizer, e não é porque tu tá aí, porque tu é meu amigo, não sei o quê, mas você é muito firme na tua convicção, você é um apaixonado. Eu sou. E além de apaixonado, é um pesquisador, é uma pessoa assim que desde o momento, inclusive, eu não conseguia entrar, porque tu é detalhista no explicar, entendi tudo, quero te dizer que entendi tudo, sabe? Acredito que quem está nos vendo e ouvindo também, então, dessa forma. Então, assim, nós estamos muito adiantados. Eu vou ter que, infelizmente, terminar o microfone aberto, mas eu tenho ainda algumas coisas para te dizer. Okay. Primeiro, a satisfação eu já vou deixar de lado. Cara, muito obrigado, uma alegria maravilhosa. Hoje eu ganhei o dia mesmo, estou muito feliz. Segundo, o microfone aberto tem um documento chamado Procuração em Branco. O que é a Procuração em Branco? É o convidado convidar um convidado. Então, nesse momento, simbolicamente, eu estou te passando uma procuração em branco, né, para você indicar alguém, para você trazer alguém, para você voltar aqui, se você quiser pautar. Cara, a casa é tua, tá? Mas você já tem uma procuração em branco para trazer alguém para poder voltar também. Então, assim, rapidamente, suas considerações finais para a gente terminar. Muito obrigado pela oportunidade, né? Assim, eu gosto de falar sobre esse tema, eu realmente sou um apaixonado por isso. Sim, né? E quem nessa área, ela é super exigente, e quem não for apaixonado não vai fazer, não vou te dizer bem feito, mas vai deixar de ter o resultado que poderia ter se tu se concentrar e realmente vestir a camiseta, porque é uma coisa bem complicada. Você imagina tu conversar com 10, 15 mulheres por dia que têm dificuldade para engravidar, cara. E a cabeça, né? Imagina. E a cabeça. Posso imaginar e vou conferir quando levar esse episódio do microfone aberto para passar em suas mãos. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Imagina, foi um prazer. Gente, dessa forma nós vamos terminando esse microfone aberto muito interessante, muito educativo, muito explicativo. E a Sede Estúdio fica feliz. E, aliás, a Sede Estúdio fica na Rua Independência 800, Loja 2, Instagram, @Complexo Sede, e-mail sedepassofundo@gmail.com e inscreva-se no YouTube Sede Estúdio. E eu não vou contar quem será meu próximo convidado. Tchau!
Você acabou de ver e ouvir o videocast Microfone Aberto, da Sede Estúdio, com Neno Costa e Alexandre Michelin da Costa. No Instagram, @Complexo Sede. E-mail, sedepassofund@gmail.com. Inscreva-se no YouTube, Sede Estúdio, que fica na Rua Independência 800, Loja 2, Passo Fundo, Rio Grande do Sul.